amigos, professor Rodrigo Woloski de Grão na área, auladê.com.br, curte, compartilha, agora com vocês, Revolução Russa, primeira parte. Tá, Vini? Revolução Russa, primeira parte. Então vem comigo aqui para entender o processo revolucionário russo, que acabou desencadeando, acabou dando origem à União Soviética, certo? A Revolução Russa também pode aparecer em prova como a Revolução dos Bolcheviques, a Revolução Marxista da Rússia, mas o nome mais popular é esse aqui, Revolução Russa. Então me acompanha. Pimpolhos, antecedentes, antes da Revolução Russa. Te liga na Guerra Russo-Japonesa, 1904. A Rússia foi derrotada pelo Japão. Isso gerou desconforto nos militares da Rússia, na população russa que não entendia os reais motivos dessa guerra. A Rússia perdeu dinheiro no conflito, perdeu vidas no conflito para um país muito menor que era o Japão. Certo? Domingo Sangrento, 1905. Gente, operários, certo? Operários, trabalhadores urbanos da Rússia, principalmente da capital São Petersburgo, não era Moscou ainda, era São Petersburgo, se revoltaram contra os abusos no trabalho e aqueles grevistas, aqueles rebeldes foram protestar na frente do Palácio de Inverno. E o que o czar fez? Czar é César em russo, czar é o rei absoluto da Rússia na época, fuzilou com aqueles rebeldes. Por isso, Domingo Sangrento. O czar, o rei da Rússia, Nicolau II, o último rei da Rússia, Nicolau II, mandou devastar, mandou tirar aqueles protestantes da frente do seu palácio. Isso aqui já é um ensaio para a Revolução Russa, que alguns anos depois acabou acontecendo de forma muito mais organizada e grandiosa. E ligado ao Domingo Sangrento, nós também temos no ano de 1905 a formação dos primeiros sovietes. Isso, União Soviética daqui a pouco, né? Sovietes, gente, reunião de trabalhadores, principalmente trabalhadores urbanos, onde nessas reuniões de trabalhadores eles discutiam política e economia e passaram a criticar a tirania, o despotismo dos czares, no caso Nicolau II, e a criticar aquela economia onde os privilégios econômicos eram da nobreza real e era da Igreja Ortodoxa Cristã, que é a principal igreja da Rússia, e era de empresas, de indústrias que vinham de outros países, que vinham da França, da Alemanha, que promoviam o imperialismo da Rússia, e os trabalhadores dessas indústrias tinham salários muito baixos e condições precárias nas indústrias, certo? Ainda que a Rússia fosse um país muito mais rural do que urbano, muito mais camponeses do que operários, os operários das grandes cidades da Rússia entraram em contato com ideias marxistas e passaram a criticar a política dos czares, a monarquia russa e também a economia ligada a poucos setores, alguns pequenos grupos da Rússia, nobreza, igreja ortodoxa, grandes empresários, certo? Muito bem. Os sovietes foram importantíssimos para alimentar o espírito da revolução. Revolução, lembrando que é o quê? Isso, grande mudança, transformação. Vem comigo aqui para os fatores. Me dê motivos, professor, para que a Revolução Russa tenha acontecido. Tá aí, os grandes motivos. Descontentamento com a guerra. Que guerra? É a Primeira Guerra Mundial, gente. Porque a Revolução Russa iniciou em fevereiro de 1917. E a Rússia fazia parte da Tríplice Entente. Lembra, né? De Inglaterra, de França, a Rússia. E a população russa descontente com aquele conflito armado, onde uma Rússia miserável, uma Rússia com mazelas sociais, o governo gastando dinheiro em uma guerra que era para alimentar a nobreza russa, certo? Era para alimentar o poder do governo russo. Muito bem. Um descontentamento também de militares aqui, certo? Que não percebiam a Primeira Guerra Mundial vantajosa para a população russa. Descontentamento com o czarismo. O czar, gente, é César, é o rei da Rússia. O último czar da Rússia, o Nicolau e sua família. Onde uma Rússia miserável,
uma Rússia extremamente pobre, pagava abusivos impostos para os czares, para o governo russo, e impostos para a Igreja Ortodoxa Cristã, enquanto essa população era miserável, no campo ainda com características feudais. Início do século XX, características do feudalismo, eram servos, não eram nem assalariados no campo, e na zona urbana, nas zonas industrializadas, os abusos, a exploração do trabalho, a mais-valia, tirar o lucro na exploração do trabalhador de forma abusiva, excessiva, certo? Então, descontentamento com uma política, um governo onde vivia no luxo, vivia num comportamento muito grandioso, questão de riqueza, enquanto que a grande população russa faminta, miserável, com problemas sociais. Greves operárias, claro, 1905 foi um ensaio, mas era frequente as greves dos operários nas grandes cidades da Rússia, São Petersburgo, por exemplo, Moscou, certo? E o imperialismo. Eles criticavam a presença de indústrias, não eram indústrias de um empresário russo. Agora, eram empresas que vinham de outros países, que entravam na Rússia pelas vantagens de tributo, de impostos que o czar dava, que o governo russo dava, e entravam na Rússia para explorar a mão de obra barata do russo. Isso acontece até hoje, galera, na globalização. As grandes empresas colocando filiais, colocando sedes nos países emergentes ou mais pobres, porque é vantajoso os tributos nesses países e também é vantajoso a mão de obra barata desses países. Certo? Muito bem. As ideias marxistas, os barbudos, Karl Marx, Lenin, Stalin, que mais o Trotsky, levaram para a Rússia as ideias que criticavam a burguesia, criticava a exploração do trabalho, criticava a ideia por que poucos tinham muito e muitos tinham pouco. E esses muito que tinham pouco alimentavam a riqueza dos poucos. Louco isso, né? Muito bem. O que é a crítica do Karl Marx? Da mais-valia. Quanto maior o tempo do trabalho daquele operário e menor o salário dele, maior o lucro do burguês. Por isso que as ideias marxistas da revolução dos proletários, a revolução do proletariado, a revolução dos trabalhadores, chega aqui dentro dos sovietes. Os sovietes se alimentaram dos estudos de Karl Marx, de Engels, principalmente de Karl Marx, as ideias marxistas. Certo? Está aqui, revolta soviética, o senhor não mentiu para vocês. Muito bem, está aí as causas, está aí os motivos. Certo, Vini? Isso, tá muito bem. Grupos partidários, gente. Tá? Vem comigo aqui. Os dois partidos políticos que foram aí os protagonistas da Revolução Russa. Os bolcheviques, os radicais, os vermelhos, e os mencheviques, os moderados, os brancos. Certo? Os bolcheviques é o partido do Lenin, do Trotsky, do Stalin. Eles queriam acabar de forma total o absolutismo, a monarquia dos czares. Queriam tirar a influência, o poder da religião cristã ortodoxa do povo russo, queriam aniquilar com a propriedade privada e com os latifúndios. É a ideia marxista na sua essência, no seu radicalismo. E os mencheviques, que aceitavam uma política, um diálogo com a monarquia, com os grandes empresários, latifundiários, com a igreja, mais moderados. Queriam um governo, uma república, uma democracia. Já os bolcheviques queriam radicalismo, para isso necessitavam criar, desenvolver uma ditadura no primeiro plano. Certo? Muito bem, grupos partidários, bolcheviques e mencheviques, os vermelhos e os brancos. Galera, a Revolução Russa é dividida em duas fases. A Revolução de Fevereiro e depois eu vou falar da Revolução de Outubro. Revolução de Fevereiro é quando os sovietes pegaram em armas e derrubaram, 2 de março, no início de março, finalmente o czarismo. O Nicolau II foi afastado do poder com um golpe desses revolucionários, gente. Tá? Em fevereiro, as rebeliões, e 2 de março, o fatality, o fim do governo czarista, onde Nicolau II é afastado do poder. E nessa fase de fevereiro, nós temos que lembrar do governo provisório e das teses de abril. A partir do 2 de março de 17, o Kerensky, líder menchevique, um
uma das lideranças da Revolução Russa iniciaram o governo provisório, que era um governo que dialogava com a Duma era o parlamento russo, o governo provisório estava elaborando uma república, uma democratização da Rússia, liderado pelo Kerensky. Daí vem as teses de abril. As teses de abril, lideradas por esse senhorzinho aqui, ó, Lenin, e os seus companheiros, o Stalin e o Trotsky. Não é John Lennon, tá? É o Trotsky. Queridos, o Lenin propôs o que nas teses de abril? O que os bolcheviques proporam? O fim da Primeira Guerra Mundial para a Rússia, a retirada imediata das tropas russas do conflito mundial, proporam a estatização das empresas e do campo do latifúndio. Queriam que o Kerensky, que o governo provisório, iniciasse uma reforma agrária, iniciasse uma nacionalização dos bens privados, iniciasse uma reforma marxista-comunista. Como o Kerensky, como os mencheviques, como o governo provisório não atendeu às solicitações dos bolcheviques, do Lenin, acontece o quê? Revolução de Outubro. Agora é guerra civil, é guerra interna. Afastado do poder o czarismo, afastado do poder a monarquia, agora é uma guerra entre os revolucionários. Deve estar lembrando da Revolução Francesa, né? Jacobinos e gerondinos. Só que a diferença aqui é que a Revolução Russa é de caráter marxista, a Revolução Francesa de caráter liberal, capitalista. Gente, Revolução de Outubro. Os bolcheviques, insatisfeitos com a política do Kerensky, do governo provisório, derrubaram o Kerensky do poder. Os bolcheviques tiraram o Kerensky do poder. Está aqui, ó, somente golpe dos bolcheviques, liderados pelo Lenin. Certo? Inicia para nós o governo Lenin. Pós-Revolução de Outubro, termina o governo do Kerensky, o governo provisório, iniciou o governo Lenin. Certo? Toma água, dá uma respirada e vem correndo assistir o governo Lenin. Certo? Sucesso, abraço, tchau!